Canal Aula de Matemática. Ajude o nosso canal deixando o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal. Após inscrito, ative as notificações do sininho para ser avisado a cada nova aula postada. Traçando uma diagonal em qualquer quadrado, teremos dois ângulos de medida 45 graus. Então temos aqui o nosso quadrado, né? Colocamos a letra A para representar a medida de cada lado, já que não sabemos. Então ele tem 4 lados iguais, 4 lados que chamaremos de A. Traçamos uma diagonal, que chamaremos de D. E agora, os dois ângulos cortados pela diagonal de um quadrado, que eram de 90 graus, ficam com 45 graus, pois ao dividir-se um ângulo de um quadrado através da diagonal, ele é dividido exatamente ao meio. Diferentemente de um retângulo. Um retângulo, se você cortar aqui, ele não vai ter 45 graus e 45. Vai ter um ângulo maior e um ângulo menor, somando 90 graus. Mas então, o que nós temos agora? Aqui manteve-se nosso ângulo e esse quadrado foi dividido em dois triângulos retângulos, em que o D de diagonal será a nossa hipotenusa, ou seja, o maior lado de um triângulo retângulo oposto ao maior ângulo, que é o ângulo reto. O teorema de Pitágoras vai nos ajudar a encontrar o valor de D. Por quê? Para encontrar seno, cosseno e tangente de 45 graus, a gente vai fazer cálculos em que aparecerá as incógnitas A e D. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente vai encontrar aqui que D equivale a A vezes raiz de 2. E como fizemos isso? Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, que no nosso caso aqui é o D, é igual à soma do quadrado dos catetos, que no nosso caso são dois catetos idênticos, que é o A. Então, D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais A ao quadrado. O que equivale a dizer que D ao quadrado é igual a 2A ao quadrado. E aí, a gente tira esse expoente 2 aqui do D, passando para o lado de lá da equação, então ele passa como raiz. D é igual a raiz quadrada de 2A ao quadrado. 2A ao quadrado, sempre bom lembrar que é 2 vezes A ao quadrado. E quando você tem, por exemplo, raiz quadrada de 4 vezes 9, que é igual a raiz quadrada de 36, que é igual a 6, você pode resolver isolando, fazendo raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9, que é igual a 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, tanto faz. E baseado nisso, a gente pega aqui o D, que vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado. Eu corto o expoente 2 com a raiz quadrada e o A é a resposta. Raiz quadrada de A ao quadrado é igual a A, que multiplica raiz quadrada de 2, que a gente não precisa resolver. A gente pode manter aqui, ó, raiz quadrada de 2. E dessa forma que descobrimos que D é igual a A raiz de 2. Ou seja, se você tem um quadrado, você quer calcular a diagonal de um quadrado é dada por lado, a medida do lado, multiplicada por raiz de 2. Então, tem aqui evidenciar o nosso D e vamos calcular seno de 45 graus. Vamos ver, a gente tem dois 45 graus aqui. Então, a gente isola o ângulo. Seno é igual a cateto oposto a 45 graus é A, sobre hipotenusa. Hipotenusa é o maior lado de um triângulo. Então, seno de 45 graus é igual a A sobre D. A dividido por D, que é igual a A dividido por D. D é igual a A raiz de 2. A gente coloca A raiz de 2. Fração. Um dos termos aqui tem a repetição do A. A no numerador, A no denominador. E é uma multiplicação. Se fosse soma ou subtração, não poderia. Mas a multiplicação, eu posso fazer isso aqui, ó. Corto A com A. E temos que seno de 45 graus é igual a 1 sobre raiz de 2. Porém, não podemos manter um radical no numerador. O que vamos fazer? Racionalizar. Racionalizar dessa forma. Para tirar esse radical, eu posso elevar isso aqui ao quadrado. Que aí eu cortarei 2, expoente 2 com a raiz quadrada. Só que, se eu fiz em um dos termos, eu tenho que fazer no outro. 1
Como que eu coloco a raiz de 2 aqui? Raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, se eu multipliquei o denominador por raiz de 2, vou multiplicar também o numerador. 1 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 2 sobre raiz de 2 ao quadrado. Cortou 2 com a raiz, ficou apenas 2. Portanto, o seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Mas também o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Por quê? 45 graus, cosseno. Cosseno é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. 45 graus. Se aqui é o cateto oposto, se esse é a hipotenusa, cateto adjacente está aqui, é A. Sobre hipotenusa D. O mesmo que tínhamos para seno, então teremos a mesma resposta. Então já sabemos que seno e cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Vamos calcular agora a tangente. A tangente a gente poderia fazer como cateto oposto sobre adjacente. E a gente já vê logo aqui que A dividido por A é igual a 1. Então a tangente de 45 graus é igual a 1. Bem simples. Já a outra forma, que é seno dividido por cosseno, nós temos seno raiz de 2 sobre 2, dividido por raiz de 2 sobre 2. Corta denominador com denominador, que são iguais, numerador com numerador, nos resta 1. 1, portanto, é a tangente de 45 graus. Temos aqui, então, uma tabelinha dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus. Na primeira aula, descobrimos que seno de 30 é meio, assim como o cosseno de 60 graus, porque 30 mais 60 é igual a 90, portanto, ângulos complementares, e para ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno de outro, e vice-versa. Aproveitando que essa aula foi bem curtinha, vamos fazer aqui um quadro com estes ângulos notáveis, 30, 45, 60 graus, e vamos fazer uma tabelinha de seno e cosseno, usando um macete interessante. Nessa primeira linha aqui, vamos colocar o seno, na segunda linha, cosseno. Faça o seguinte, 30, 45 e 60 graus tem que manter a ordem. Seno, você vai colocar 1, 2, 3. Agora cosseno, de trás para frente, ó. 3, 2, 1. Todos, a gente vai colocar denominador 2. E a exceção do seno de 30 graus e cosseno de 60, que tem 1 como numerador, todo numerador que não for 1 vai receber um radical. E dessa forma temos aqui rapidinho seno e cosseno de 30, 45 e 60 graus. Então é isso aí, terminamos a nossa segunda aula de trigonometria básica e em breve postaremos aí a terceira aula, que será sobre seno, cosseno e tangente de 75 graus e 15 graus, utilizando-nos de seno da soma, seno da diferença, cosseno da soma, cosseno da diferença, tangente da soma e tangente da diferença. Obrigado por ter assistido a esta aula de matemática. Não se esqueça de deixar aquele like, compartilhe, inscreva-se no canal e depois de inscrito, clique no sininho para ativar as notificações. O seu comentário é muito importante para o crescimento do canal. Faça suas críticas e sugestões, pois elas serão lidas com muito carinho e serão levadas em consideração. Aproveite os comentários e deixe sua sugestão para os temas das próximas aulas. É isso aí, valeu!